Bom dia, hoje é terça-feira, dia 9 de junho. Gente, hoje é o dia exato da conjunção Vênus-Júpiter. Mas não se alegra tanto, não, porque, gente, olha, ontem estava um pouco melhor para aproveitar, hoje não. E outra coisa importante, gente, quando eu venho aqui diariamente falar, ou semanalmente aqui, nós estamos falando de astrologia eletiva, de momentos em que a configuração celeste ela fica auspiciosa para inícios. Não é para você ficar esperando que aconteça alguma coisa legal, porque aqui a gente não está falando de astrologia natal nem mundial, nós estamos falando de escolha de momentos, tá? Então, qual é o auspício de Vênus com Júpiter? Qual foi, né, ontem, melhor? Para inícios dos temas ligados a Júpiter, a Vênus, como a gente falou ontem, não é para esperar, tá? Quando a gente fala aqui, eu não estou falando de previsões específicas sobre o seu momento pessoal, porque para isso a gente precisa de outros elementos. Nem toda a configuração do céu diz respeito a você, assim, em um nível natal, mas você pode escolher como um momento para iniciar alguma atividade importante, fazer algo que tenha relevância, né, para você. Bom, ontem foi melhor, a Lua veio em peixes, favorecendo Vênus e Júpiter em aspectos fáceis. Hoje a Lua já ingressou em Áries às 5h33 e aumenta muito a ansiedade, a irritabilidade e um pouquinho de impaciência no clima geral, né? Então isso vai atrapalhando um pouco o fluxo do dia. O primeiro contato da Lua é com Saturno e vai ser na madrugada da quarta, às 4h29, tá? Só que antes mesmo da Lua chegar à conjunção com Saturno, nós vamos ter um outro aspecto ruim entre Mercúrio e Saturno, que vai ser às 2h38 da madrugada da quarta, e nós já estamos percebendo ele forte já desde ontem, já está muito próximo do aspecto exato. Então ontem, por exemplo, se você percebeu dificuldade técnica, com o trâmite geral das coisas, com notícias, mensagens, esses fluxos todos de Mercúrio, tem bastante ligação com essa questão aqui da quadratura Mercúrio e Saturno. E por isso que essa conjunção de Vênus com Júpiter será pouco aproveitada no sentido assim de grande auspício. Exatamente, porque a Lua vai estar se aproximando de Saturno e o Mercúrio numa quadratura. Então vai atrapalhar bastante o clima, o que faz com que a terça não seja um dia assim para alto risco. Aliás, assim, o que a gente vai ter mais nessa tônica de terça-feira é o nível de criticidade bastante elevada sobre os assuntos de maneira geral. Então, cautela, não dê um passo maior. No momento exato da conjunção de Vênus com Júpiter às 16h59, talvez seja interessante para aplicar alguma coisa no processo criativo, sensível, campo artístico, artesanal, o atendimento de uma ou outra satisfação, mas nesse sentido e com cautela, tá? Não chute muito alto, porque a gente tem o risco da Lua ali se aproximando de Saturno. E isso é importante, gente, porque Vênus e Júpiter estão em Câncer, que é a casa da Lua. E a Lua vem em Áries, peregrina, se aproximando de Saturno em queda, então atrapalhou bem, né? Então a gente pode pensar 50 por 50, né? 50 favorecimento Vênus com Júpiter, 50 prejuízo Lua com Saturno. Não é para aproveitar tanto assim e arriscar tudo hoje. E também pelo fato da quadratura Mercúrio-Saturno já está cada vez mais perto do momento perfeito e ela é muito sujeita assim a imprevisibilidades, coisas estranhas e as coisas que vão surgindo assim como problemas no trânsito geral, notícias, comunicação, entregas, coisas assim, tá? Bem ruim. Então nós vamos pegar a terça meio atrapalhada aí com essa conjunção Vênus-Júpiter sendo bastante prejudicada, tá? E a madrugada da quarta um pouquinho agitada, então, porque a gente vai ter 2h38 Mercúrio chegando ao mesmo grau e minuto da quadratura com Saturno, daí pouquinho depois, 4h29, a Lua chega a conjunção com Saturno, minutinhos depois, 4h40, Lua quadratura Mercúrio. A madrugada vai ficar um pouco agitada, irritada, um pouco crítica, assim, com uma tendência à criticidade, assim, e o que não é exatamente agradável. O que faz com que toda essa terça-feira perca um pouquinho da alegria e do auspício aí que tá todo mundo falando, aí não é exatamente bom, tá? Mas, gente, amanhã nós vamos ter um período agradável, depois que a Lua passar pela quadratura com Mercúrio, 4h40, até ali já do meio pro final da tarde fica legal. Então, se você for marcar coisa importante para amanhã, tiver com planos para amanhã, marca das 4h40 às 16h28, a Lua vai aumentando a facilidade com o Sol e vai ficando melhor, tá? Por enquanto, terça eu não recomendo para iniciativas pelo passo da Lua e de Mercúrio, aí estão bem próximos, é um dia mais imprevisível, né?
com Mercúrio quadratura Saturno, tá bom? Ótima terça para vocês, então até amanhã.